Boa noite. Hoje o Memaco Curriculum Society recebe o companheiro Aloísio Elias, lá do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, em Uberaba, Minas Gerais. O Aloísio traz hoje para nós um tema bastante interessante. Ele vai conversar um pouquinho sobre a essência da mensagem de Humberto de Campos, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Seja muito bem-vindo, Aloísio. Nós vamos passar a palavra para o Felipe, nosso companheiro aqui da casa, que irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Obrigado, Aline. Bem-vindo, Luísio. Que a gente possa ter uma noite abençoada, né, de muita reflexão, muito aprendizado. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada O Tesouro Enferrujado. Então, em Tiago, capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração de todos. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, com essa leitura edificante, rogamos que todos nós possamos elevar nosso pensamento ao alto, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga que nos cerca, que nos ampara, ilumina e intui. Que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que nessa noite de hoje possamos absorver ao máximo esses ensinamentos que nosso irmão Luiz nos trará, para que possamos fortalecer o nosso íntimo, no nosso processo de caminhada evolutiva, que sabemos que é lento, mas que passo a passo, caminhamos sempre para a frente. Abençoe, Pai amado, os nossos propósitos, nos fortaleça perante as provas e as tentações, que possamos nos pautar sempre pela conduta reta, a exemplo do nosso Divino Mestre. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, já começamos, já, Aline? Começamos, Aloísio. Já, né? Bom, boa noite, né? Creio que aí também é início da noite, né? Aqui é finalzinho
da noite. Agradecer o convite generoso da Aline, como a gente já explicou, a gente teve que adiar o primeiro encontro, né, para essa ocasião, que eu creio que vai ser oportuno também, porque hoje é dia 26 de abril, né? Alguns dias atrás, aqui no Brasil, a gente celebrou o 22 de abril, né? Que é a data convencionada, pelo menos, para a gente celebrar o início da nossa caminhada civilizatória. E aí, então, o tema que a Aline propôs, né? E, aliás, ela pediu que eu pensasse um tema, eu falei, não, isso é escolha de vocês, né? É o que melhor atender a expectativa do grupo. Então, a gente combinou de fazer o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos pedir para Jesus nos abençoar, nos inspirar nesse bate-papo. Então, quando eu digo bate-papo, fiquem à vontade, eu não sei se é costume de vocês no grupo participar, mas fiquem à vontade para fazer comentários, interromper, né? Sem problema algum, vai ser muito enriquecedor. E dizer uma coisa, eu já fiz esse tema algumas vezes, né? Sempre em torno do livro do Humberto Campos, porque é um livro profundo demais, então ele é inesgotável. Cada vez que a gente revisita a obra, a gente encontra um elemento novo, mas dessa vez eu vou utilizar uma ferramenta literária paralela a esse livro, e que é resultado de muita pesquisa, de muito estudo, não só meu, como de um grupo de companheiros. Não sei quantos aqui já conhecem a obra que eu vou citar, mas é um trabalho que foi muito bem feito, né? Eu considero que foi muito bem feito, que é o livro Celeiro de Redenção. Esse livro ele foi editado pela editora do Instituto Ser, é um livro que eu organizei junto com Haroldo Dutra, né? Haroldo Dutra Dias, sobre a obra do Humberto Campos. Então, nós reunimos um grupo de amigos, né? A irmã Aila Pinheiro, companheira católica, freira católica, que é estudiosa também das obras espíritas, nos auxiliou, né? Ela escreveu um capítulo. O Gladstone Lage, né? Que muitos de vocês conhecem como o letrista da dupla Tim Vanessa, né? O Gladstone escreveu um capítulo, o Haroldo escreveu outro capítulo, e eu escrevi o primeiro capítulo da obra, né? Esse livro, Celeiro de Redenção, então, é um livro de estudo sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, do Humberto Campos. Então, um livro de apoio, né? Foi realizado um seminário, se não me falha a memória, em 2014, foi realizado um seminário, né, sobre o livro. E está acontecendo alguma coisa diferente aqui na tela, né? Vocês... para a gente aqui também. Tá ok, obrigada. Parece que alguém começou a compartilhar, né? Alguma coisa. Tá bom. Tá tudo certo agora, né? Tudo certo. Oh, meu Deus, de novo? Oh, meu Deus, vai, não. Mas que zica, hein? Obrigada. Mas aí, então, a gente organizou esse livro, foi feito um seminário, foi um trabalho muito interessante, né? Vocês conhecem o Celeiro de Redenção? Conhece? Você, Aline? Mais gente que conhece? Não, Aloysio. Vocês vão dar risada agora. Eu sou o organizador da obra, um dos autores. Eu não tenho livro. Eu queria mostrar para vocês o livro aqui. Se puder depois projetar, deixa eu mandar o link aqui para a Aline, que ele está na Amazon. E aí depois é um livro que vale a pena ter em mãos. Por quê? Porque a linguagem do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma linguagem artística. E aqui é o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês. Humberto Campos é um contista, ele não é um historiador. Então, muita gente vai com bastante sede no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e espera ler um trabalho historiográfico, né? O trabalho de um historiador. Eu sou historiador de ofício, minha profissão é essa, eu sou professor de história, né? E para mim ficou muito claro, logo que eu fiz a minha graduação em história, né? Depois aí mestrado, doutorado, e a linguagem literária é outra.
Não tem nada a ver com literatura voltada para o ambiente acadêmico. Humberto Campos é um contista, membro da Academia Brasileira de Letras. Então, ele escreve como um poeta. A linguagem é lúdica, né? As imagens são teatrais, são dramáticas, né? Existe ali uma teatralidade presente no texto. E quem vai esperando um trabalho científico, acadêmico, se decepciona, né? Começa a torcer o sentido da obra. Outro aspecto importante é que, por mais que não pareça, existe uma presença muito forte da tradição literária da Antiguidade Oriental na obra de Humberto Campos. Então, do mesmo jeito que você tem que ter esse olhar cuidadoso quando você vai ler um texto bíblico, uma escritura sagrada, e entender que os hebreus escreviam de forma poética, esse mesmo cuidado você tem que ter na hora de ler Humberto Campos. Porque a linguagem do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma linguagem muito bíblica. Entenderam? Tá claro isso para vocês, gente? Ou não? Vocês não gostam de abrir a câmera para eu ver o rostinho de vocês, não? Pelo menos um. Luiz, Oi? É por causa do não, na sinal, né? verdade, porque na verdade, esse formato é assim mesmo, são 30 minutos, só de exposição. Às vezes a gente tem algum Entendi. formato É uma coisa do diferente. Zoom, né? Ah, tá. Para a gente aqui, né, no caso, no formato do Memecoquitlam, Ah, tá, são entendi. 30 minutos de exposição. Então, nesse Ah, dia, às tá. vezes a gente até faz aberto depois, Depois vai ter pergunta? mas não hoje, não Não hoje. hoje. Vai Ah, ter tá uma outra bom. oportunidade para você Entendi. vir Tá assim, tá bom. bom? Mas então Obrigada. vou interagir comigo mesmo, de vez em quando eu vou fazer esse Não tem monólogo problema. E aqui. a gente pode ir comentando Colocando aqui. no chat aqui, eu estou É, acompanhando. tá bom. Então, gente, é um cuidado que você tem que ler ter na hora de ler Humberto Campos. Ler como um livro de literatura. Ler como um livro poético. Agora, por detrás de todo o elemento artístico do livro, né, de todo o floreamento, de toda a perfumaria artística do livro, existe ali informação espiritual, não é informação factual, é uma informação de natureza espiritual sobre o compromisso do Brasil com o desenvolvimento evolutivo de todo o orbe. E aí a gente vê mais um elemento que eu quero trazer. Então, já é o terceiro elemento que eu estou trazendo para vocês. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é um livro sobre o Brasil. É um livro sobre a humanidade. É um livro sobre o gênero humano. Sobre a criatura humana. Em sua trajetória ascensional no orbe terrestre. Dentro deste arranjo, dentro dessa orquestração regida por Jesus, tem uma peça ali, né? Tem um instrumento musical que tem uma participação solo dentro da sinfonia. Não é assim? É uma peça musical, erudita. Em algum momento ali que o oboé aparece. Tem um momento ali que, né, um concerto para piano, o concerto 21 de Mozart, lindíssimo, né? Então, existe a orquestração, existe toda a parte instrumental de apoio, mas há algum momento que é solo do piano, porque é uma peça para piano. E aí existe algum momento na história da evolução humana na Terra em que uma nação específica entra e diz a que veio. Entra em cena e diz a que veio. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou apresentar trechos do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque eu creio que outros companheiros já fizeram isso ou vão fazer.
eu vou trazer trechos do meu capítulo no Celeiro de Redenção, que é um capítulo onde eu abordei um elemento da obra do Humberto de Campos, que ele enfatiza demais. O título do capítulo é A Paisagem Dilatada do Tiberíades. Quem já leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai se lembrar que essa é uma das metáforas, das imagens literárias que Humberto de Campos utiliza para se referir ao Brasil. E existe aí um componente geográfico muito curioso. O Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíades, na Galileia, a silhueta, o contorno dele se assemelha muito a um alaúde, né? Um instrumento da antiguidade oriental, né? Que os gregos chamavam também de quinerete, então existem algumas referências ao Lago de Genezaré também como Mar de Quinerete, porque se parece muito com um instrumento musical. Só que quando você pega a silhueta desse lago e compara com os contornos do mapa atual do Brasil, é igual. É igual. Se vocês procurarem no Google Earth, ou então procurarem nas imagens do Google, assim, uma imagem vista o Lago de Genezaré visto de cima, vocês falam, poxa, é o mapa do Brasil. Daí Humberto Campos dizer que o Brasil é a paisagem dilatada do Tiberíades. Isso no sentido geográfico. Agora existe também o sentido espiritual. Olha que curioso. A Galileia, este nome Galileia, vem de uma expressão hebraica que é Galil Ha-Goim. Galil Ha-Goim. Goim é o plural de goi, que é estrangeiro, é o não-judeu. Galil é círculo, meio, né? Um entorno. Então, Galil Hagoim quer dizer o círculo dos gentios, a região dos gentios. O que que acontece? Logo depois que acontece o cisma entre as 12 tribos, né? E o reino de Judá fica localizado, situado na região sul da Palestina, e o reino de Israel na região norte, o primeiro dos dois reinos a cair sob a ação do Império Assírio é o reino do norte, é o reino de Israel. Então, o Império Assírio vem e toma a região norte da Palestina, que coincidia com o reino de Israel. E os assírios tinham uma estratégia muito curiosa de dominação. O que que eles faziam? Eles pegavam escravos capturados em outras regiões dominadas, o Egito, a Mesopotâmia, a região do Mar Negro. Então, em outras regiões ocupadas, eles capturavam ali a elite dessas regiões e levava, por exemplo, para a Galileia que eles acabavam de ocupar, a região norte, o reino de Israel. E pegava a elite dessa região e dispersava ela para outras regiões. Então, eles faziam uma troca de elementos. Elementos egípcios, elementos árabes, elementos, né, que na verdade não eram árabes ainda, mas eram os nômades do deserto, né, da Arábia. Então, elementos árabes, elementos persas, hindus, foram levados para a região norte da Palestina. E se misturaram com a população local. Então, a Galileia, Galil Hagoim, a região dos gentios, os círculos gentios, era visto com certo desdém por parte da população de Jerusalém, da população da região da Judéia. Aquele povinho mestiço que fica lá na Galileia. Jesus era, portanto, um mestiço. Os apóstolos todos eram mestiços. Os galileus eram mestiços. Não eram vistos pelos judeus, né, da gema, como a gente costuma dizer, carioca da gema, tem o judeu da gema, né? Eles não eram vistos como judeus puro sangue. Porque ali, não só os corpos se misturaram, né? Não só as famílias se misturaram.
Ali também se misturaram as culturas. A cultura local israelita sofreu uma forte influência das muitas culturas que para lá foram levadas à força pelo dominador assírio. Quando Humberto de Campos pega e afirma que o Brasil é a paisagem dilatada do Tiberíades, ele está dizendo que esse projeto de mestiçagem que Deus pensou para a Galileia, porque ali deveria reencarnar Jesus, e era importante que Jesus reencarnasse num meio desprovido de preconceito, de xenofobia. Isso era importante para a missão dele. Porque ele vinha para a humanidade, ele não via para o povo. Esse mesmo projeto é transplantado ou reimplantado no Brasil, uma terra de mestiços. Porque era importante também que o evangelho redivivo germinasse, brotasse num ambiente desprovido de xenofobia. Quer dizer, né? Não vamos dizer que é 100% desprovido, de forma nenhuma. Existe xenofobia, existe racismo no Brasil, mas a essência do projeto não é de isolamento cultural. É o contrário. O brasileiro é um mestiço. A cultura brasileira é miscigenada, totalmente miscigenada. Então é por isso que no primeiro parágrafo do meu capítulo, comentando esse projeto divino, né, tanto para a Galileia quanto para o Brasil, eu digo assim, eu escrevi assim: a linha mestra do livro do Humberto Campos, em estudo, é a alquimia taciturna de Jesus, juntando tudo que é diferente em meio comum, preferindo o improvável. O Senhor saiu à cata de povos diversos, botou tudo num grande pilão do mundo e socou até obter um só condimento, uma só substância. O que agrada a Deus é a mistura. Então, eu também fiz questão de me utilizar de uma linguagem artística, lúdica, literária, para dizer a mesma coisa que o Humberto de Campos tinha dito, né? Que o projeto de Deus para o Brasil é o da mestiçagem e da miscigenação. Assim como havia sido para a Galileia. Né? E aí, em seguida, eu escrevi assim: a população da Terra, toda ela, está diluída no caldo de humanidades em que se reconhece imersa. Por todos os meios, as pessoas reinventam o humano, fundindo corpos e almas. Numa teima peregrina, ficam a migrar de um continente para o outro, de um corpo para o outro, sem medir a distância e o tempo, colecionando línguas e tradições. Cada alma é multidão habitando casa transitória. Gente, quantas línguas nós já falamos no curso das existências? Quantas indumentárias nós já vestimos? Quantos corpos nós já utilizamos? Quantas culinárias nós já consumimos? Quantas terras nós já pisamos? Então, eu sou multidão. Meu espírito, ele é miscigenação, ele é mestiçagem. Porque eu sou a somatória de todas as culturas nas quais eu já reencarnei. Aí você pega isso e a espiritualidade vem e potencializa esse elemento. O ser humano já é, por natureza, mestiço. Todo ser humano é mestiço. E a genética em que nós encarnamos, ela é mestiça também. Vamos pensar no caso específico do Brasil. Os portugueses eram mestiços. Na composição da Portugal pré-colonial, nós temos ali a presença de celtas, que habitaram a região, a presença romana, que habitou a região. Depois, os árabes permaneceram ali por 800 anos.
Ali houve uma presença forte judaica também. Com um processo de expansão marítima, há o elemento africano que migra também para Portugal em muitas ocasiões. Então, você tem uma Portugal mestiça. O português por si só já é mestiço. O africano, ele é mestiço, porque a África é um mosaico de etnias, de culturas diferentes. O próprio translado, né, doloroso, trágico, do navio negreiro, ali no porão do navio, você tem línguas diferentes, você tem idiomas diferentes, você tem culturas diferentes, tem deuses diferentes ali confraternizando. Esse africano chega no Brasil e na senzala ele vai se misturar. E por que não falar também das milhares de etnias indígenas, milhares, né, divididas em 2 troncos, né, o Tupi-Guarani, o Macro-G, né, os tapuias, que são os índios do interior, e todas aquelas tribos de origem tupi, né, que se concentram no litoral, Tupinambás, Tupiniquins, Tamoios. E eles se misturam também, são mestiços. E depois ainda vem o fruto desse encontro tríplice, né? Você tem aí já os portugueses e os africanos e os indígenas se encontrando e formando, constituindo família, e perguntando idioma, e perguntando cultura. E por que Deus, além de perfeito, também é perfeccionista, né? Ele quis engrossar esse caldo de cultura, e aí no final do século XIX, segunda metade do século XIX, você tem um fluxo de imigrantes que vem para o Brasil. Aí vem árabe, italiano, e espanhol, e alemão, e sueco. E como o brasileiro, por si só, ele adora se misturar, ele ainda caça um jeito de parar em Vancouver, no Canadá, e se misturar com a gente local. Porque o que agrada a Deus é esse projeto de mistura, de mestiçagem. Né? Já caminhando aí para o finalzinho, hein? Para a gente ir concluindo. Aí, no final do capítulo, já para ir pulando para o finalzinho, eu escrevi o seguinte: os espíritos que reencarnam em meio resultante da enxertia espiritual encontram um ambiente convidativo que propõe uma nova perspectiva sobre a humanidade. Os homens, tocados pelas claridades do Evangelho, em franca comunhão com seus irmãos de outras terras, já guardam no peito o sentido da família universal. A humanidade começa a redefinir os seus padrões, pois a vontade do Cristo é, por assim dizer, esse querer de envergadura que há milênios vem sonhando uma nova espécie de gente. Que nova espécie de gente é essa? Um coração aberto, um coração fraterno, que não se importa em compartilhar, que não se importa em se misturar, ao qual agrada justamente a permuta, a solidariedade entre os povos, entre os idiomas, as línguas, as culturas, as religiões, a coexistência das diferenças, resultando em alguma coisa mais rica, mais completa. Então, o projeto do Brasil é o projeto da família universal. Deus queira e quer que nós queiramos também, os brasileiros, confirmar essa vocação brasileira para a fraternidade universal. Certo? Encerramos aqui. Espero ter atendido a vocês, trazendo esses trechinhos do Celeiro de Redenção, que é um livro de apoio, né, de pesquisa e estudo para a obra principal do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Excelente. Aloysio, você pode finalizar com a prece? Posso sim, com certeza. Vou agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela dádiva desse encontro, dessa família afetuosa, assim, que se reúne regularmente para louvar o teu Evangelho,
através das luzes da doutrina espírita. E que os brasileiros, Senhor, os espíritos vinculados recentemente à nação brasileira, sintam em seu coração essa vocação para a confraternização, para a solidariedade, para a empatia com os povos, as nações, as culturas que nos cercam, Senhor. Que nos sintamos uma grande família reunida em Teu nome. Que assim seja.